Fala aí, galera. Então, esse vídeo aqui eu vou resolver duas questões de física, né, da especialista da aeronáutica. A questão 78, que foi de polia, e aí depois eu vou resolver uma questão que foi a surpresinha da prova, porque foi uma questão de prisma óptico, que geralmente não cai. E aí foi uma questão bacana. Enfim, vamos falar aqui primeiro dessa questão aqui de polia, que diz o seguinte, ó: o movimento de rotação de uma polia de raio igual a 20 centímetros é transmitida a outra de raio 5 centímetros por meio de uma correia que não desliza, conforme o desenho. Como a polia maior gira com uma frequência igual a 400 rotações por minuto, RPM, a frequência em RPM da polia menor é... Questão muito tranquila, vamos resolver. Então tá beleza, vamos lá resolver essa daí, ó. Vou reler aqui, então a questão de polia, né? Ele falou que o movimento de rotação de uma polia de raio igual a 20 centímetros, e aí esse raio eu já chamei aqui de R1, então R1 igual a 20 centímetros, é transmitida a uma outra, a polia menor, de raio 5 centímetros. Então, eu chamei a polia menor de R2. Então, R2 está aqui 5 centímetros. Por meio de uma correia que não desliza conforme o desenho. Como a polia maior gira com uma frequência de 400 rotações por minuto, ele deu a frequência da polia maior. Como eu chamei a polia maior de R1, eu chamo a frequência da polia maior de F1. Então, F1 igual a 400 RPM. E ele pede uma questão muito simples para calcular aqui a frequência da polia menor. A frequência RF2. Beleza. Fórmulazinha. Fórmula bem simples também, ó. R1 vezes F1 igual a R2 vezes F2. Essa é a equação aí, pra gente resolver. Vou botar aqui, pra ficar bonitinho. Então, vamos lá. Só joga os valores e a gente acha aqui com facilidade o valor da frequência da polia menor. Então, vai ficar assim, ó. Bom, R1 é igual a 20. Então, 20 vezes a frequência 1, 400, igual ao R2, que é 5. Percebam que as unidades estão corretas, ó. Centímetro aqui, então não precisa mudar nada. Ele pede a frequência em RPM, então não há necessidade de transformar essa unidade aqui da frequência, então tá tudo de boa. Vezes o F2 que a gente está querendo encontrar. Então, 20 vezes 400... 8.000, é isso? Então, 8.000 igual a 5 vezes F2. Então, a frequência 2 vai ser 8.000 dividido por 5. 8.000 dividido por 5, aqui, ó, 1.600 RPM. Então, tá aí, ó, letra A. Muito, muito simples essa questão, né? Então, aguarda um minutinho aí que a gente vai fazer a próxima questão de prisma. Guarda aí um minuto. Beleza, então vamos à questão 80. Que diz o seguinte, ó: num prisma óptico define-se que o valor do desvio mínimo ocorre quando o ângulo de incidência na primeira face é igual ao ângulo de emergência na segunda face, admitindo um prisma imerso no ar, no qual se tenha o desvio mínimo e que seja constituído de um material transparente de índice de refração igual a raiz de 2, qual o valor em graus do ângulo de abertura, ou também denominado ângulo de refringência, quando um raio de luz monocromática emerge na segunda face com ângulo de emergência igual a 45 graus. Adote índice de refração do ar igual a 1. Tá aqui, foi letra C, mas bora lá resolver. Então, ó,
Vamos pensar aqui nessa questão, que é uma questão que quando caiu, teve uma galera aí que errou, porque pensou somente na refração, e aí usou lá a lei de Snell-Descartes aqui, né, e beleza. Marcou, a grande maioria marcou letra A, 30 graus. E aí errou essa questão, além de não ser costume, né, nessa prova do especialista cair prisma óptico, ainda tem essa pegadinha aí, porque eles pediram o ângulo de abertura, né? Esse ângulo aqui. Deixa eu reler a questão. Diz o seguinte, ó. Num prisma óptico, define-se que o valor do desvio mínimo ocorre quando o ângulo de incidência na primeira face é igual ao ângulo de emergência na segunda face. Então, vamos entender que essa figura não veio, né, não está na prova, mas eu coloquei aqui para facilitar, né, o entendimento. Ele falou que o ângulo de incidência, tá aqui, esse aqui é o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de emergência, que é esse ângulo aqui que eu chamei de 2. Esses ângulos aqui, ó, I1 e I2 são ângulos iguais. Então, ele disse ali, né, admitindo um prisma imerso no ar, no qual se tenha o desvio mínimo e que seja constituído de um material transparente de índice de refração igual a raiz de 2. Então, ó, ele deu aqui o índice de refração do prisma, que eu chamei de NP, é igual a raiz de 2. Lá embaixo ele também deu o índice de refração do ar, né? Todo mundo sabe que vale 1, mas ele também falou algo importante, ó. Ele pede, ó, o que ele está pedindo nessa questão? Qual o valor em graus do ângulo de abertura, ou também denominado ângulo de refringência? Ele está pedindo o ângulo de abertura, esse ângulo aqui, ó, gente. Esse aqui é o ângulo de abertura ou ângulo de refringência, tá bom? Tá bom, mas como é que calcula esse ângulo de abertura ou ângulo de refringência? Bom, o ângulo de abertura ou ângulo de refringência é igual a 2 vezes o valor do ângulo de refração, que é esse ângulo aqui, ó. Tá vendo esse pequenininho aqui? Aqui dentro do prisma, esse é um ângulo de refração. E o ângulo da abertura é o dobro do ângulo de refração. Esse foi o detalhe, vocês vão ver a pegadinha que eu considero, né, pegadinha dessa questão, maldosa. Então tá, aí você, caramba, vou jogar Snell aqui e vou resolver tranquilamente, né? Então vamos lá, vamos resolver. Ó, Snell, né, galera? Então, ó, índice do prisma vezes o seno de R, tá dentro do prisma. Então, ó, é o tal do R. É igual índice de refração do ar vezes o seno de incidência. Só que a gente já sabe que o valor desse ângulo aqui é igual a esse valor aqui, porque tá dito, né, na questão, então a gente sabe aqui, ó, que aqui é 45 graus e aqui também vai ser 45 graus, que é o valor desse ângulo aqui. Então ficou NP, raiz de 2, vezes o seno de R, igual índice de refração do ar, 1, vezes o seno de 45 graus. Beleza? Raiz de 2 vezes seno de R, igual seno de 45, raiz de 2 sobre 2. É isso? Ó, vou simplificar raiz de 2 daqui com raiz de 2 daqui. E aí ficou esse aqui, ó. Seno de R igual a 1 sobre 2. Ó, qual o valor do ângulo do seno, cujo resultado dá 1 sobre 2, dá meio? Né, o seno de 30 graus, o seno de 30 graus, né, 1 sobre 2. E aí a gente descobre aqui que esse ângulo R é igual a 30 graus. E aí o desesperado já marcou lá a letra A, porque aí, de propósito,
eles colocaram na letra A 30 graus. E aí errou porque ele está pedindo o ângulo de abertura. O ângulo de abertura é o dobro disso aqui. E aí depois você deveria calcular o ângulo de abertura. Calcular ele aqui. Ou seja, 2 vezes 30. Aqui, ó, gente. 60 graus. Foi letra C. Tá, é questãozinha bacaninha de prisma óptico. Beleza? Bom estudo.